Esse é o primeiro vídeo de uma série, de uma nova playlist aqui do canal, onde eu vou selecionar algumas perguntas aqui no espaço de comentários e responder na forma de vídeo. É um formato que certamente você já deve estar familiarizado em outros canais, portanto não é nenhuma novidade, mas eu senti que chegou o momento de fazer esse tipo de vídeo. E para esse primeiro dessa série, eu separei aqui 3 perguntas, uma sobre numerologia e 2 perguntas sobre alquimia. E no melhor estilo, alquimia operativa, vamos direto ao ponto, sem nenhum rodeio. Vamos para a nossa primeira pergunta. Esse é o comentário do Kundalini. Eu fiz um mapa para uma cliente, ela iria entrar em um ano pessoal 9 e queria casar. No ano 9 não se deve começar nada. O que ela fez? Casou. Espero sinceramente que dê certo. Kundalini, você está certíssimo. De acordo com os preceitos da numerologia cabalística, no ano 9, a recomendação, por ser um ano de final, né, de um ciclo de 9 anos, aquele ano é um período recomendado para que a gente faça uma análise, um balanço da nossa vida, tudo que a gente fez nos últimos anos, e realmente não é recomendado que a gente comece coisas novas. O melhor ano para a gente começar coisas novas é o ano de número 1. Cada um de nós tem um ano pessoal. Como que se calcula esse ano pessoal? Você pega a data do seu último aniversário. Então, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo no finalzinho de novembro de 2022. Vamos supor que o seu último aniversário tenha sido dia 1º de novembro de 2022. Então, você vai somar o 1 mais o 1 e o 1, né, do mês 11, dá 3, mais 2, 5, mais 2, 7, mais 2, 9. Eu acho que é isso. Mais importante aqui é o conceito. Você vai somar todos os números da última data do seu aniversário. E que, por coincidência, aqui também deu 9. Então, uma pessoa que, por exemplo, fez aniversário no dia 1º de novembro de 2022, né, foi seu último aniversário, a partir dessa data entrou em um ano pessoal número 9. E é um ano de resoluções, de análise, melhor dizendo, da gente ponderar tudo que foi feito, da gente se livrar de coisas que a gente entende que já não deva fazer parte da nossa vida. Então realmente não é um ano aconselhável para começar coisas novas, seja um casamento, seja um projeto profissional, começar qualquer coisa. No entanto, a gente deve considerar 2 coisas, a gente deve evitar os extremos. Então, isso não significa que tudo que a pessoa começar em um ano regido pelo 9, que está fadado ao fracasso. Em momento algum a gente diz isso, né? Ou melhor, em momento algum a gente deve falar isso. Por outro lado, por exemplo, o número mais aconselhável, né? O número de ano pessoal mais aconselhável para começar coisas novas é o número 1. Mas isso não significa também que qualquer coisa nova que a gente começar no número 1, apenas por ele ser favorável para coisas novas, significa que a gente vai lograr êxito em tudo que a gente começar. Não é apenas as questões numerológicas que estão em movimento. Existem diversos vetores que determinam o sucesso ou fracasso de um projeto, sendo que os números é apenas um deles. Nós temos também as condições astrológicas, nós temos questões kármicas da pessoa. Então, tem pessoas que ela vem em uma determinada condição, com uma determinada necessidade evolutiva de aprendizado. Então, isso também influencia e bastante. Isso, o sucesso ou fracasso também está relacionado à habilidade da pessoa, à sua estratégia, questões objetivas. Então, por exemplo, você monta
apenas por você começar, por exemplo, em um ano número 1, por exemplo, você montou um novo negócio. Você aproveitou, estou entrando aqui no meu ano pessoal 1, vou montar um negócio e vou prosperar. Bem, se você monta esse negócio, vamos supor que seja um negócio físico, né? Você vai abrir realmente uma loja física, um estabelecimento físico. Se aquela localidade não circula, o seu público-alvo não passa por ali. Se você negligencia a divulgação do seu negócio, se você presta um serviço ruim, o seu produto ou serviço não é de boa qualidade, não importa se você fez o estudo numerológico, criou a sua empresa com a razão social, nome, fantasia, otimizou tudo numerologicamente a favor, né, daquele segmento de negócio, se você não faz a parte objetiva. Se você não é um bom gestor, se você não sabe vender, se você não sabe tocar esse negócio. Então, o sucesso, né, ou o fracasso, ele é o resultado de um conjunto de vetores. Então, de fato, o ano número 9, o ano regido pelo número 9, não é o mais adequado para começar coisas novas. No entanto, se todo o resto está a favor, muito provavelmente essa pessoa vai obter sucesso da mesma forma. O importante é a resultante. E isso não é fácil de discernir. A análise numerológica é apenas um dos fatores. Talvez seja o mais simples de analisar, porque são apenas cálculos. Agora, questões objetivas, né, conforme eu falei, dando o exemplo, voltando para o exemplo de montar um negócio. Pode ser que também a pessoa faça tudo certinho e ainda assim as coisas não deem certo. Pode ter questões kármicas e você ter discernimento disso envolve um processo de autoconhecimento, é um processo contínuo, né, de estudo, de meditação, de olhar para si mesmo, escrutinar a sua própria essência, sentir a si mesmo. Então, isso requer trabalho, requer paciência. Então, apesar do seu comentário estar corretíssimo, a gente não pode reduzir, não que você tenha feito isso. Estou aqui sendo bem genérico, né? Considerando possíveis interpretações. A gente não pode olhar só para os números. A gente sempre deve lembrar que os números são apenas um dos vetores que determinam ou o sucesso ou o fracasso. Então vamos para a nossa segunda pergunta. Paulo Barbim. Olá, Daniel. O elemento éter não é considerado na alquimia? Então, Paulo, a alquimia, ela considera apenas 4 elementos. Ela trabalha com esses 4 elementos: fogo, terra, ar e água. Além dos 4 elementos, nós trabalhamos com as 3 substâncias ou 3 princípios, que são enxofre, mercúrio e sal. São, portanto, essas 7 emanações, 7 manifestações, fogo, terra, ar e água, enxofre, mercúrio e sal. Isso não significa que o sistema, ou os sistemas que consideram esse éter como uma espécie aqui de 5º elemento, vamos chamar assim, não significa que ele esteja errado, é apenas uma forma de enxergar a realidade. Por trás das interpretações existe uma realidade, só que cada olhar, cada interpretação é uma visão que determinada corrente filosófica tem a respeito da verdade, a maneira como essa tradição enxerga a verdade, que pode não ser nem certa nem errada, mas é uma visão particular. Então, mais lá na frente, nos desdobramentos dessas análises, desses métodos de trabalho, o resultado quase sempre é o mesmo quando se trabalha em conformidade com as grandes tradições ao redor do mundo. Então, não é uma questão de um sistema estar certo ou de estar errado. Não que você tenha afirmado isso. São palavras minhas, tá? São apenas sistemas diferentes. Então, a alquimia, pelo menos a tradição alquímica que eu trabalho, considera
quatro elementos: fogo, terra, ar e água, e as três substâncias alquímicas ou princípios filosóficos: enxofre, mercúrio e sal. E vamos para a nossa terceira e última pergunta, do Tiago Fernandes, eu acho que o nome dele deve ser esse. Caro amigo, sou novo inscrito de seu canal. Assisti um de seus vídeos onde você fala de remédios feitos por alquimia dos elementos. Gostaria de lhe pedir para que fale mais sobre isso, alquimia prática. Outra coisa que eu queria lhe perguntar é sobre o despertar alquímico. Os curandeiros são alquimistas? Então vamos lá. São duas questões aqui. A primeira com relação à alquimia prática, né? O Tiago pediu que a gente falasse mais. Eu sugiro que você entre aqui na página inicial do canal, procure a playlist sobre alquimia, que a gente já tem gravado alguns vídeos com essa temática da alquimia prática. A gente tem vídeos aqui falando sobre tinturas, quintessências, diversos assuntos relacionados. Além dos vídeos, nós temos até muito mais material no nosso site, alquimiaoperativa.com. Você entra lá, vai lá em artigos e vai lá na categoria de alquimia e de espagiria. Lá você vai encontrar muitos artigos onde a gente aborda essa questão da alquimia prática. Fora isso, continue acompanhando aqui os vídeos do nosso canal, que certamente outros serão publicados, tanto aqui no nosso canal, no YouTube, quanto no nosso site alquimiaoperativa.com. Agora, com relação à sua pergunta propriamente, curandeiros são alquimistas? Depende do curandeiro. Primeiro, o que é um curandeiro? De forma aqui bem ampla, curandeiro é aquela pessoa que trabalha com cura. Um médico é um curandeiro. Se a gente olhar dessa forma, todo médico é um curandeiro. Qual é o objetivo do médico? Restabelecer a saúde do seu paciente. Todo médico é um curandeiro. Outro exemplo de curandeiro, pajé, xamã, são curandeiros. E existem também diversas linhas de cura. Tem aquela que realmente vai trabalhar a cura do corpo físico, tem linhas que vão trabalhar mais aspectos espirituais, mas de uma forma geral, são pessoas que trabalham com cura. A forma mais simples de um curandeiro ou de uma curandeira é trabalhar, por exemplo, com rezas. Aquelas pessoas, por exemplo, que recebem no seu espaço e utiliza um galinho, por exemplo, de arruda, algum outro tipo de erva, e faz a sua reza. Está trabalhando com cura, é um curandeiro. Agora, o simples fato da pessoa utilizar uma erva medicinal para a cura não significa que ela está fazendo alquimia. Tem vídeo aqui no canal, um dos últimos vídeos aqui anteriores a esse, que eu falo que o seguinte, o conceito básico que nós temos de alquimia é o seguinte: alquimia é o entendimento e aplicação dos quatro elementos e das três substâncias, que inclusive nesse vídeo eu acabei de pontuar quais são. Então, se o pajé, quando ele está, por exemplo, indo lá na floresta, coletar suas ervas medicinais, preparar o seu ritual de, por exemplo, pajelança, ele não está necessariamente fazendo alquimia. Agora, se o pajé, o xamã, qualquer outra pessoa que trabalhe com cura, coletar uma erva medicinal, processá-la alquimicamente. O que é processar alquimicamente? Separar, abrir essa erva espagiricamente, destilar o seu óleo essencial, extrair o seu espírito, o seu mercúrio, que se manifesta no seu álcool, calcinar, extrair o sal sales, purificar, reunir essas três substâncias, circular e pegar o resultado dessas operações e ministrar isso como uma ferramenta de cura, de toma, aí sim esse curandeiro está fazendo alquimia. Então, todas as vezes que um alquimista
ele processa uma erva ou um mineral e elabora um elixir, uma medicina e ministra isso para uma pessoa, ele, além de estar além de estar operando alquimicamente, além de agir alquimicamente, está sendo um curandeiro. Mas nem todo curandeiro está fazendo alquimia. Não que um seja superior ao outro, são apenas caminhos diferentes, são abordagens diferentes. Então é preciso ter clareza, né? O curandeiro, de forma que bem ampla, é aquela pessoa que vai canalizar cura. O alquimista é aquele que opera, né, de acordo com o entendimento e aplicação dos 4 elementos e das 3 substâncias. Isso tanto voltado para a cura quanto para a elevação espiritual. Então são coisas diferentes que podem se tocar ou não. Espero que a resposta tenha sido suficientemente clara. Então essas são as 3 perguntas que eu selecionei aqui para esse vídeo. Utilize à vontade aqui o espaço dos comentários para esse, outros vídeos que virão. E periodicamente eu vou estar aqui pescando, né, perguntas que eu achar interessante de trazer aqui para dar uma resposta mais trabalhada do que simplesmente digitar ali, aqui no espaço de comentários. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma, pelo menos inspirado a buscar mais conhecimento. Então, receba o meu fraterno abraço, eu sou o Daniel Fidelis e até o nosso próximo vídeo.